Expert Talks. Expert Talks. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Expert Talks segunda temporada. Eu sou a Jeane, estamos aqui em mais um episódio que eu tenho certeza que vai te trazer muitas informações sobre o mundo dos intercâmbios. E vocês sabem, né? Eu nunca tô sozinha aqui, a gente sempre tem convidados especiais na bancada e ele voltou. Felipe, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Gi, obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E para falar sobre um intercâmbio que eu particularmente gosto muito, porque eu já fiz esse intercâmbio, olha. Foi uma experiência que mudou a minha vida, eu sempre brinco que foi a universidade da minha vida, eu sou formado, mas a universidade da vida mesmo foi quando eu fiz esse intercâmbio de estudo mais trabalho. Vou falar um pouquinho aqui no decorrer do programa, mas posso apresentar o nosso convidado? Claro, hoje? você vai ter a honra de apresentar o nosso convidado. Puxa vida, que beleza. Não, eu vou apresentá-lo porque é o seguinte, ele é uma pessoa que, além de conhecer muito, né, além de ser um especialista no assunto, ele fez esse programa, né? Então ele teve a oportunidade de vivenciar em loco, acho que faz toda a diferença, Com né? certeza. A gente sempre fala isso, então ele consegue entender o programa 360, mas eu quero que ele fale um pouco sobre ele, eu vou passar a vez aqui para o Vitor. Fala, Vitor, boa tarde, bom dia, boa noite aí, seja muito bem-vindo ao Expert Talks. Pessoal, obrigado por terem me recebido, eu sou o Vitor, trabalho com Educação Internacional há 7 anos e hoje eu quero trazer um pouco da minha experiência de estudo e trabalho no exterior e contar como que eu passo isso para meus estudantes, né? Como que eu transmito essa minha experiência para trazer mais segurança para eles na próxima jornada de viagem deles. Muito bom. Falei que ele era bom? Não, ele é ótimo. A gente está muito empolgado em ouvir a tua experiência, né? Essa experiência 360 que o Felipe falou, né? Você dando a orientação ali para os estudantes, mas também a tua vivência. Com certeza. Mas a primeira coisa que a gente quer saber aqui é qual é o perfil desse estudante que vai estudar e trabalhar, né? Existem critérios, Vitor? Como que funciona, né? Como a pessoa sabe se ela está enquadrada para fazer esse tipo de programa? Bem, o intercâmbio ele não tem uma idade, porém, para esse de estudo com trabalho, como vai exigir ali alguns certos mínimos requisitos, é ter 18 anos. Legal. Existem alguns destinos que vão dar essa permissão de trabalho e a gente vai encaixando conforme o perfil do nosso estudante, a gente vai passando ali quais são as especificações de cada um para encaixar no que for melhor para ele. Entendi. Então, o maior requisito que a gente teria seria a idade, A né? idade mínima de 18. Ter 18 anos. Então, a partir de 18, você já pode procurar esse tipo de intercâmbio. E aí, um pouco assim, o que você vê, né, de vantagens que esse programa pode ter em relação a outros tipos de programa de intercâmbio? Acho que a maior vantagem é toda a vivência que a pessoa vai ter fora daquele ambiente de sala de aula e daquele convívio social que ele tem com os amigos pós-aula, né? Ele vai poder ter uma perspectiva muito mais global, lidando com pessoas ali locais, turistas que estão visitando aquele país, no mercado de trabalho, né? Então, aprendendo inglês fora daquele convencional. Por exemplo, na minha experiência, eu pude aprender dentro de uma lanchonete, por exemplo, como eu falava várias coisas que eu não fazia ideia. Então, isso é muito legal, toda essa troca que você tem, os diferentes tipos de sotaque de pessoas que você vai receber ali, fica muito mais amplo o seu aprendizado também. E eu acho legal isso, porque hoje em dia a gente percebe que as pessoas elas estão buscando o intercâmbio, né? Uma grande parte das pessoas estão buscando o intercâmbio para ter essa experiência, né? Para ter essa questão de exercitar, de aprender a língua, o idioma. Eu acho que isso é um dos pontos principais, de ter uma experiência diferente, não só uma experiência dentro de sala de aula, que a gente diz, uma experiência fora de sala de aula. E esse programa, ele traz essa questão da pessoa poder trabalhar. E pela minha experiência, né? E acho que é legal você também falar um pouco, Vitor, a experiência que você tem, né? Essa vivência que você tem no trabalho, conhecendo outras pessoas, aprendendo uma outra profissão, e muitas vezes, eu vou falar sobre o meu caso, né? Eu fui para a Irlanda, morei 3 anos na Irlanda, e eu trabalhei como bartender, né? Dentro num pub, que a Irlanda, o que tem mais na Irlanda é pub. Exatamente. Eu trabalhei num pub e hoje eu posso dizer que eu aprendi uma profissão, né? Eu tenho a minha profissão aqui no Brasil, sou formado, mas se eu for para qualquer lugar do mundo hoje trabalhar, você tem essa experiência tenho que essa você experiência. pode... É uma profissão, é um bartender, né? Eu consigo trabalhar em qualquer pub do mundo e com isso ter as minhas experiências ao redor do mundo. Então eu acho que isso é um fator, isso é o que está chamando muito as pessoas, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
A questão do emprego. É difícil arrumar emprego, conseguir emprego? Não é difícil conseguir emprego? E que tipos de emprego a gente consegue quando vai fazer um programa desse? Eu acho que esse é um ponto legal para trazer aqui na mesa. Acho que difícil não é, basta querer. É o que eu falo para o meu estudante. Você tem que ter um esforço ali de buscar e tirar da mentalidade. É diferente o emprego que a gente tem lá fora do que a gente tem para o Brasil. Eu acho que a gente tem que estar muito mais aberto. Vai ter muitas vagas de emprego que você vai lidar muito na área de atendimento com o cliente, parte de bares, lanchonetes, restaurantes, ali você tem muita possibilidade, mas claro que assim, como a gente está falando de destinos onde majoritariamente a língua é o inglês, quanto mais avançado for seu inglês, melhores colocações você tem ali. Mas vale lembrar que não importa, por exemplo, se você tiver um inglês um pouco mais básico, você não deixa de ter oportunidades porque tem vaga para todo mundo. Que acho que esse é um ponto importante que você entrou, né? Algumas pessoas podem achar que o intercâmbio, né, estudo mais trabalho, é só para quem de repente já tem um certo nível do idioma, né? E não é o caso. Uma pessoa com um conhecimento mais básico, ela também conseguiria uma colocação de trabalho. Exato. Assim como foi comigo. Fui muito cru com o inglês, então comecei lavando o prato ali nessa lanchonete e conforme meu inglês progrediu, eu também consegui progredir dentro daquele estabelecimento. Não, legal. E essa busca do emprego, pegando esse gancho do FI, para entender, né? Isso é uma busca que o próprio estudante tem que fazer de uma forma ativa, essa pessoa vai ter uma ajuda, como que funciona isso, essa questão da busca efetiva do emprego? Exato, é muito ativo por parte do estudante e eu costumo dizer assim para aquele estudante que vai conversar comigo sobre intercâmbio de estudo com trabalho. Leve sempre seus currículos na sua bolsa. Por quê? Você vai passar em frente àquele estabelecimento quando você está voltando para casa, deixa lá seu currículo, mostra que você está interessado. Não ficar somente ali só enviando e-mail em algumas vagas que você viu. Se você viu que aquele lugar não te chamou na semana seguinte, passa lá de novo e entrega. Você acaba, às vezes, vencendo pela insistência, onde mostra ali que você está realmente interessado para trabalhar. E eu acho muito interessante isso, porque quando eu fiz o meu programa de intercâmbio, eu ouvi muitas pessoas falando, não, é difícil conseguir emprego, é difícil, não é fácil e tal. E existem algumas estratégias que você pode fazer, e isso é importante, quem tá ouvindo, tá vendo a gente aqui. Momento dica aí para você. Momento dica. Existem algumas estratégias. Por exemplo, a maioria das pessoas acabam buscando emprego no centro da cidade. É mais prático, é mais fácil, né? Tem mais movimento. Normalmente o centro já está abarrotado de imigrante trabalhando e procurando emprego. Então, assim, uma dica boa é sempre procurar nas zonas periféricas da cidade. Então, nos bairros mais afastados. Normalmente são os bairros que estão necessitando de emprego. Sim. E às vezes você vai demorar ali 10 minutos a mais de transporte público do que você demoraria para o centro e você vai conseguir um emprego, às vezes até mais interessante nessas localidades. Outra coisa, como o Vitor disse, sempre leve o currículo com você. O físico mesmo, o impresso. O físico. Exatamente. Então, acho que isso é legal, porque a gente está tão no mundo digital que a gente acha que isso não é mais necessário. Exato. E assim, às vezes a gente sai aqui do Brasil, a gente tem um emprego aqui no Brasil, né? Uma área que a gente trabalha que está muito ligado ao digital. Lá, por exemplo, restaurante. Restaurante, você tem que dar as caras, você tem que mostrar quem você é, você tem que olhar olho no olho ali do seu entrevistador, assim, de quem vai te entrevistar, quem vai te contratar. Então, outra dica, sempre leve o currículo e sempre peça para falar com o gerente. Não deixa o currículo simplesmente ali na mão de qualquer pessoa. Exato. Né? Sempre peça para falar com o gerente, né? Para olhar no olho da pessoa, conversar com a pessoa te conhecer. E outras dicas aí que ao longo do bate-papo a gente vai falando mais. Eu queria entrar agora, a gente falou um pouco de emprego, então foi deixado o recado aqui de que não é difícil conseguir emprego. Só basta querer, só basta ter essas estratégias bem definidas e se empenhar, obviamente, a conseguir esse emprego. Mas eu queria falar um pouco sobre os países, né, que possuem esse programa, esse produto do Estudo Mais Trabalho. Então eu queria que você listasse um pouco aqui os países, a maioria de língua inglesa, né, Vitor? Mas a gente tem também espanhol na Espanha, mas queria que você falasse um pouco dos países aí desse leque de países. Hoje a gente tem muita opção de países que vão dar essa permissão de trabalho, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, em Europa, a gente consegue pensar em Irlanda, Malta, e no caso de espanhol a gente consegue pensar em Espanha. Tem opções também pensando em Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, destinos mais diferentes, que está caindo atualmente no gosto do brasileiro, por exemplo. A gente pensa em Emirados Árabes, Dubai especificamente já dá essa permissão também. Olha que legal. Então é muito diferente, um para cada perfil de estudante, dá para encaixar para vários gostos e demandas ali diferentes.
Tem um leque bom aí de países, né? O Emirados Árabes até me chamou a atenção, né? Porque ele é um destino muito diferente que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar que tinha essa possibilidade de estudar e trabalhar. Você sabe, Gi, que Emirados Árabes é especialmente em Dubai. Ali, né? E Dubai é uma cidade que, ao longo dos anos, vem crescendo demais, né? Na parte de hotéis, hospitalidade em geral, né? turismo. Então, assim, as pessoas que fazem esse programa, geralmente elas conseguem, assim, até com uma certa facilidade o emprego e conseguem se colocar em lugares muito interessantes, assim, sabe? Sim. E ter a experiência de viver ali em Dubai, né, no Emirados Árabes ali, que é uma experiência totalmente diferente da nossa aqui, uma realidade totalmente diferente. Mas, ô Vitor, falando dos países, então, eu queria que você falasse um pouco em questão, assim, de custo-benefício, né? Quais países hoje são para aquela pessoa que fala assim, eu acabei de sair do meu emprego, tenho um FGTS aqui, tenho um fundo de garantia, juntei uma graninha para fazer esse programa, o que você indicaria? Quais os países, assim, que para embarque rápido, né? Se a pessoa tem ali uma urgência para embarcar, fala um pouco sobre esse cenário, assim, de custo-benefício e time de viagem. Falando hoje, um país com excelente custo-benefício, e eu costumo brincar com o meu cliente, se você quer viajar semana que vem, Irlanda é o local. Nossa, rápido assim? É super rápido, porque como a gente está falando de um país que é integrante da União Europeia, ele não faz exigência de visto na sua chegada, todo o trâmite para nós brasileiros corre lá. Então é muito mais fácil de você ter esse trâmite no destino. Você vai se matricular aqui com experimento no curso e logo depois você vai ter todas as cartas comprovantes ali para você conseguir ter a sua permissão de trabalho junto ao seu visto de estudos. Legal. Né? Só o passaporte, então, no Exato. caso, é o a única exigência ali que você precisaria ter para sair daqui. Já destinos, por exemplo, de Oceania, como a Austrália e Nova Zelândia, já tem um preparo um pouco mais longo, porque existem exigências de vistos esses que podem levar um pouquinho mais de tempo por conta de análise ali para aquela modalidade. Sim. Esses que são mais longos, até uma dúvida. O estudante ele pode entrar lá com um visto só para estudar e depois, ao longo do tempo, pedir para trabalho, ou ele já tem que pedir já direto de estudo e trabalho? Na verdade, o visto de estudo, ele já dá essa concessão de trabalho. Entendi. Então, a questão do trabalho é uma concessão direta do visto de estudos de alguns países. Legal. Então, aí é só o timing mesmo, o tempo de ter essa permissão para começar a trabalhar. Exato, isso mesmo. Legal. Boa. Falando dos países, Vitor, eu acho que é legal a gente passar para as pessoas assim o período mínimo de curso que elas precisam fazer em cada país ali para eles terem uma noção. Porque não dá simplesmente para vou fazer 2 semanas de curso na Irlanda ou na Austrália ou na Nova Zelândia e já quero trabalhar. Não, você tem que ter um período mínimo de curso. Isso é muito importante você se atentar a isso. Então, vamos supor, na Irlanda, qual que seria o período mínimo de curso para ela poder trabalhar? Hoje, o período mínimo da Irlanda são 25 semanas, nada mais, nada menos do que 6 meses. Né? E um plus da Irlanda também que a gente tem é que nesses 6 meses você tem uma concessão a mais de 2 meses de férias. Então, você acaba ficando 8 meses no destino. O legal das férias é que você pode trabalhar full time. Então, você tem ali um tempo extra ou para turistar pela Europa. A Irlanda é um polo muito interessante para quem quer conhecer vários países da Europa, ou também para tirar um dinheiro extra naquele período. É bem interessante. Isso é importante dizer. Então, você quer dizer que a pessoa que, por exemplo, vai para a Irlanda, ela não precisa de visto, né? Ela pode embarcar daqui 2 semanas, se ela quiser. Sim, ela chegando lá, ela já pode começar a trabalhar. Ela vai dar entrada, né, na papelada de visto. Ela já consegue trabalhar. Ela vai estudar durante 6 meses e trabalhar durante 8 meses. E em 2 meses ela pode trabalhar full time. Exatamente. Legal. Para quem quer até juntar uma graninha. Uma grana, tal, eu acho né? que é uma possibilidade, sim. Porque acho que algumas pessoas que procuram esse tipo de intercâmbio são pessoas que têm esse interesse, né? De vamos dizer, equilibrar as finanças, né? Ter uma renda ali com o trabalho, até para ajudar a pagar o curso, pagar os custos. Mas acho que é importante a gente ressaltar que a pessoa realmente precisa estudar. Tirando esse período de férias que você falou que a pessoa pode até trabalhar full time, ela tem que, de fato, estudar e trabalhar. Frequentar as aulas. Exato, frequentar as aulas é uma coisa que as escolas elas ficam muito em cima, que a gente chama de attendance, né? Não só a escola, mas também o governo. Ele quer saber o attendance de cada estudante para saber ele está genuinamente estudando, para a gente dar essa permissão de trabalho para ele. Então, isso é muito importante. Não deixar também que a questão do trabalho prejudique a sua parte acadêmica. Muito legal. E até contando uma experiência, né, pessoal minha, quando eu fiz o programa na Irlanda, né, quando eu fiz esse estudo mais trabalho na Irlanda, eu acabei renovando para 3 anos, então eu acabei ficando 3 anos lá. E assim, um ponto alto da minha viagem, assim, da minha experiência, foi essa questão que o Vitor falou. A Irlanda, ela tá muito bem localizada, né? No umbigo da Europa, Sim. né? E existe uma companhia aérea na Irlanda que chama Ryanair, né? Que essa é famosa, a companhia low cost. Low cost, sensacional. E eu
conheci mais de 15 países na Europa. Que incrível. E assim, era engraçado porque às vezes eu tinha folga, né? Geralmente, como eu trabalhava em bar, né? Em restaurante ali, eu pegava folga de segunda e terça, de dia de semana. Uhum. E aí chegava domingo à noite, eu embarcava para Paris, numa tarifa de 10 euros. Ai, que maravilha. E voltava na terça-feira à noite. E muitas vezes, às vezes eu ligava, né? Naquela época não tinha facilidade de conexão, que nem hoje. Celular e tudo mas mais. eu falava com meus pais e eles, você fez o quê? Fiquei 2 dias em Paris. Eles, como assim? Ficou 2 dias? É porque é comum, né? Acaba entrando no seu cotidiano ali. Essa questão, né, de ter a low cost, que vai facilitar a proximidade que tem, né? Então você... Qualquer voo de 1 hora, 1 hora e meia, você tá em qualquer lugar da Europa. Então você conhece muitos outros lugares, dependendo do país que você escolher para fazer. Então você, poxa, já tem um dinheirinho ali do trabalho que você já pode usar para ter um momento de lazer. Incrível. Nossa, exatamente. Muito bom. Não, é um programa que ele tem algumas características assim que são sensacionais, né? Eu acho que junta tudo em um programa só. Mas a gente tá falando muito de Irlanda, mas como você mesmo disse, tem aí Austrália, tem Nova Zelândia, Oceania. Tem uma procura grande também de Austrália, né, Vitor? Também a Austrália é uma querida dos brasileiros, principalmente por conta de clima também, que se aproxima bastante, né? Costumes locais, que acabam agradando muito o público brasileiro também, além de ser um destino incrível para os estudantes. Então, é um destino de muitas possibilidades, de excelente qualidade de vida. Então, acaba sendo forte procura depois da Irlanda também. Tem muita adesão. Qual curiosidade? Quanto tempo que a gente precisa para um programa lá na Austrália? No mínimo, para a Austrália, 14 semanas, são 3 meses e meio. Eu sempre aconselho um pouquinho a mais, 16 semanas, 4 meses, 5 meses. Fica até mais fácil de se tirar um visto nesse período mais redondo. Não, muito bom. Acho que é um destino bem interessante também, né? Nossa Senhora. E assim, a gente está falando de Austrália, né? Nova Zelândia... mais ou menos a mesma coisa. A regra acaba sendo a mesma para Nova Zelândia. Eu percebo que hoje a Nova Zelândia ainda não caiu muito nos gostos dos brasileiros, mas é um destino de muita possibilidade. A Nova Zelândia é um país incrível, é um país de muita segurança, por exemplo. Aquele estudante que está buscando uma oportunidade, ele quer estudar e trabalhar no exterior e quer sair do convencional, eu acho que Nova Zelândia é o local, por exemplo. Tem potencial aí, acho que vale... Tem muito potencial a ser explorado, muito que vale potencial. a pena. E também, assim, né, também tem alguns países ali da Ásia que também você consegue fazer, visitar com também. Certeza, então, estando acho ali, pagando tarifas muito mais baratas do que estando aqui do Brasil. Então, aí, fica também uma dica. Aí, falando um pouquinho, até pra gente mudar um pouco o idioma, a gente falou da Espanha, que é o que a gente também tem a possibilidade de estudar o espanhol e também trabalhar. Como que funciona lá? Tempo? A Espanha, a gente tem algumas regrinhas mais específicas. Então, por exemplo, quando a gente fala de Espanha, a gente pensa num curso de no mínimo 6 meses. Porém, esse visto da Espanha, aí a gente tem que tirar ou daqui do Brasil, ou tirando lá, a diferença são as burocracias que a gente tem em um lugar ou outro, por exemplo. Além de que, por exemplo, quando você está na Espanha, nesses 3 primeiros meses que você está lá, você não pode trabalhar, porque ainda assim existe um registro local, como se fosse a espécie de um RG, CPF nosso que você precisa ter para conseguir trabalhar de fato. Então, quando a gente fala de Espanha, é um destino que a gente tem que ter uma certa cautela, não ir com dinheiro muito contado ali naquele anseio de trabalhar logo que chega, porque não acaba sendo tanto o caso. Interessante, né? E isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa acha que vai para lá na segunda semana já vai começar a trabalhar, porque muitas vezes a pessoa precisa se manter. Sim, né? A pessoa, então, assim, Espanha é um país que, como você disse, ela precisa pelo menos ter uma quantia para conseguir se manter esses 3 primeiros meses. Que você não vai trabalhar, Exato, então você vai ter que ter esse valor para conseguir se manter ali, se mantendo, exatamente. Então, eu acho que é legal essas possibilidades que a gente está falando até dos países por conta disso, né? Porque tem a pessoa que realmente vai precisar já começar a trabalhar de imediato, tem aquela pessoa que tem a possibilidade de esperar um pouco mais, né? Então, eu acho que a gente tem essa gama, né, de possibilidades com os países, né? Hoje, e eu acho que é importante a gente passar essa informação para vocês, porque aqui no Experimento a gente toma muito cuidado com isso. Né? O Estudo Mais Trabalho é um programa muito democrático, né? Sim, então, assim, sim. tem programas aí onde o investimento é baixo, né? Por exemplo, a Irlanda, né? A Irlanda existem ali, é um investimento mais baixo, outros países um investimento um pouco mais alto. Mas a gente toma muito cuidado com essas regras, né? Regras de visto, regras locais ali de trabalho, de permissão de trabalho, Claro. para que a pessoa não caia, às vezes, ali numa situação constrangedora, né? Sim. Então, meu sonho é fazer um intercâmbio na Espanha, vou poder trabalhar chegando lá, ou em um determinado momento do percurso ela descobre que nos 3 primeiros meses ela não pode trabalhar, né? Ou até na questão de visto, a gente dá toda essa assessoria, né?
de alinhar perfis. Então, assim, olha, eu quero fazer um estudo mais trabalho, então vamos analisar o seu perfil aqui no experimento para saber se, de repente, o seu perfil, até perfil para tirar o visto, é melhor uma Austrália, é melhor uma Irlanda, né, que não precisa de visto, é melhor Malta, enfim. Então, acho que é importante a gente trazer isso para a mesa, porque todos os nossos consultores aqui, em todas as nossas unidades, eles estão, assim, prontos para analisar o seu perfil, entender o seu momento de vida, entender o seu budget e saber indicar qual que é a melhor experiência, qual é o melhor programa para você dentro do Estudo Mais Trabalho. Sim, né? sim. Por isso que eu gosto muito, eu sempre enfatizo aqui no nosso bate-papo, na importância do consultor, de um especialista. Você não precisa fazer nada sozinho, né? Você pode contar com a ajuda de pessoas que têm experiência e que não vão te colocar numa situação complicada, como o Fih comentou aqui, né? Você vai ter toda a assessoria, né, Vitor, para poder conseguir fazer, né, o seu intercâmbio ideal. E aí eu queria entender um pouco aí dos estudantes que você atende aí, quais são os feedbacks que eles dão, né? Como que eles retornam desse programa, né? Esse momento de aprender idioma, aprender uma profissão também, como isso agrega na vida deles, na vida profissional, na vida pessoal? O que você tem ouvido aí das pessoas? Olha, meus estudantes, eles trazem feedbacks incríveis. Então, já tive aquele estudante recém-saído de ensino médio, onde voltou para o Brasil pronto para o mercado de trabalho, ingressar numa carreira acadêmica também, está numa universidade, mas também já tive feedback daquele estudante que quis uma transição de carreira, não sabia para onde começar, e essa experiência no exterior para ele foi ótima pelas habilidades que ele acabou desenvolvendo lá também. Então, todas as soft skills desenvolvidas, todo ali na experiência que ele pôde viver, é muita coisa que ele vai agregar no currículo para trazer para o Brasil também. Sim, e mesmo sendo trabalhos, como a gente falou, né, do bar, por exemplo, ser bartender, trabalhar numa lanchonete, que acho que isso é importante a gente frisar, né, mas, poxa, eu vou trabalhar aqui numa coisa talvez mais operacional, uma coisa que a gente até às vezes fala que eu nem acho que é tão correto, né, o subemprego, né, pra mim tudo é emprego, né. Exato. São empregos que eles vão te ajudar, até se você for trabalhar num escritório, depois futuramente em outras coisas, a experiência em si, ela ajuda no profissional. Com certeza, não só a experiência que você tem ali de dia a dia, porém o desenvolvimento da questão do inglês, lidar com diferentes tipos de situações e pessoas, você consegue encaixar isso em diversas áreas que você vai aplicar aqui no Brasil ao seu retorno. Então isso acaba sendo muito interessante, não importa se lá, por exemplo, eu trabalhei numa lanchonete, hoje eu trabalho dentro de um escritório, eu consigo usar muito do meu aprendizado lá, trazer aqui para o Brasil também. E é legal porque esse conceito de subemprego, e quando eu fiz o meu intercâmbio, eu ouvi muito isso. Nossa, você vai sair daqui? Eu tinha uma condição legal, eu trabalhava num lugar legal, a pessoa falava, você vai sair daqui para lavar prato, para servir pessoas, né? E quando você chega lá, você percebe que assim, opa, isso é uma mentalidade nossa, total. Porque eu posso dizer aqui para vocês o seguinte, eu como bartender, né, eu ganhava praticamente a mesma coisa, porque eu tinha as gorjetas envolvidas ali, né, área de atendimento ao cliente ali, do que um gerente de banco. Olha que legal, exatamente. Então não tem muito isso. O seu poder de compra ali estava muito parecido. Muito parecido ali. Então, assim, esse gap que existe, isso é uma característica de países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? A gente sabe disso. Sim. Então, assim, esse gap de ganho, né? Assim, de salário, lá fora é muito pequeno. Então, assim, a pessoa que trabalha ali, o garçom, ele ganha praticamente a mesma coisa que o gerente do restaurante, que ganha praticamente a mesma coisa do que, às vezes, o dono do restaurante. Sim. Esse gap é menor. Então, lá, geralmente, nesses países, é óbvio que existem exceções, né? Mas, na maioria das vezes, não existe essa questão do subemprego. Ah, você é o quê? Você é bartender? Ah, você trabalha aqui. Não vai você ter é inserido naturalmente na sociedade, eles nem te perguntam o que você faz, o que você não faz, enfim, e tá tudo certo. E uma coisa interessante também que o Vitor falou, e eu acho que é essa bagagem que você traz que ele falou de soft skills. Com certeza. Que é uma coisa que está muito na muito, alta. E isso é importante, né? O comportamental, muitas vezes, ele sobressai ao técnico, né? Isso, com toda certeza. Exatamente. A gente tem as soft skills e as hard skills. Sim. As hard skills a gente aprende nos nossos colégios, nas nossas universidades, pós-graduação, dentro de 4 paredes dentro da sala de aula. Você consegue treinar isso de alguma forma. Exato, você consegue estudar, treinar. As soft skills é a universidade da vida, eu digo, né? Com certeza. São as habilidades que você aprende vivendo, convivendo com outras pessoas, com o diferente, com outras culturas, passando por perrengues, né? E eu acho que todo esse pacote, um programa como Estudo Mais Trabalho entrega para você. Com certeza. E agora, para saber um pouco do Vitor, né, a gente falando sobre isso, como a tua experiência agregou, né, nas suas soft skills,
skills no que você faz hoje, enfim, pra tua vida, né? Conta pra gente onde você foi também, como que foi essa experiência? A minha experiência aconteceu na Irlanda. Eu era um estudante recém-saído do ensino médio, não sabia se eu queria ingressar numa universidade que eu queria muito fazer da vida. Eu busquei fazer um intercâmbio, achei que a Irlanda tinha super a ver com o meu perfil e dali eu comecei. Quando eu comecei, penei ali para conseguir o primeiro emprego, consegui por indicações de amigos, sabe aquela brincadeira, me indica lá no seu emprego, foi assim que rolou. E aí eu comecei ali então lavando prato, tive muito perrengue, ali coisa que eu não entendia muito bem em inglês, mas isso eu senti que assim, se eu não perguntasse, se eu não falasse também, eu ia ficar estagnado. Isso foi muito importante para mim, ali todo aquele meu desenvolvimento, tudo que eu pude progredir e posso trazer hoje para passar para os meus estudantes a maior segurança possível. Sim, e acho que é ótimo, né? Você contar isso, que você também foi a pessoa que estava ali lavando o prato, que teve que correr atrás para conseguir um trabalho, né? Então, acho que isso é super importante, vai trazer, assim, melhor o currículo das pessoas, né? Melhor a experiência pessoal, né? Que a gente tem, né? De vivência, né? De vida. Então, eu acho incrível. E você agora também, como um especialista, como um consultor, né? Consegue passar com propriedade esse conhecimento, né? De quem viveu, né? Com certeza, eu consigo passar nos mínimos detalhes, olha, vai ser mais ou menos assim, desse jeito, não estranha se acontecer tal coisa. E acho que isso dá para o nosso estudante uma segurança muito grande de deixar certas coisas aqui no Brasil para se jogar nessa experiência lá fora. Sim. E aí, Vitor, eu queria que você traçasse um paralelo, que você linkasse para gente a experiência que você teve lá, como você disse, né? Desde lavar prato, começar ali de baixo, para o seu desenvolvimento profissional, né? Hoje você trabalha com educação internacional, você é um especialista em educação internacional, então você tem o conhecimento ali, mas o impacto na parte profissional hoje, como homem, como pessoa, como profissional, o que isso mudou, né? O que esse programa mudou para você? Esse programa foi um divisor de água na minha vida, então eu era acostumado com muita coisa antes de eu ir, que quando eu voltei eu falei, não preciso de tal coisa, quero mudar tal coisa, me trouxe uma independência muito grande, uma resiliência muito grande, uma empatia muito grande por diversas situações. Então, essa experiência que eu vi, eu sou grato todos os dias e eu quero que cada vez mais pessoas tenham essa oportunidade. Se não for uma disputa de trabalho porque não deu tempo, a pessoa não tem todo esse tempo para dispor, tá tudo bem. Faça uma experiência de intercâmbio, porque isso é incrível, vai mudar a sua vida, a perspectiva que você enxerga o mundo hoje. Que incrível, que Show incrível. de bola, né? Acho que fica aí o recado, né? Assim, a mentalidade aberta. Também a gente sempre fala sobre isso, né? Estar com a mentalidade aberta, acho que é um super programa que abrange aí várias pessoas, como a gente falou, 18 anos. Se você tem 18 anos e já tiver o passaporte semana que vem, você já vai para Irlanda, né? Então, acho que para todas as faixas aí financeiras, né? Que você pode participar. Então, estamos muito felizes com esse bate-papo, mas o nosso tempo está acabando. Mas já é muito rápido, né? É sempre muito, muito rápido. Então, infelizmente, o nosso bate-papo está acabando, mas aí eu quero deixar para vocês fazerem as considerações finais, convidarem aí quem está nos assistindo a fazer um intercâmbio de estudo e trabalho. Aí, quais são os recados finais que vocês querem dar? Eu vou primeiro aqui, vai fechar com você, Vitor, mas eu quero dizer que o programa Estudo Mais Trabalho, ele entrega tudo. Tudo que ele promete, ele entrega. Então, tudo que a gente falou aqui, né, a capacitação profissional, a capacitação de você aprender um novo idioma, de você exercitar um novo idioma, de você viver uma cultura diferente, viver com um novo, né? Ele entrega tudo. Então, eu tive essa experiência, como eu disse, foi a universidade da minha vida, foi aonde realmente, assim, eu consegui exercitar e enxergar algumas habilidades ali que talvez até aquele momento eu não tinha, e trago isso diariamente para minha vida. Então, como eu digo, assim, vale muito a pena. A gente tem muitas opções aqui de países, de períodos de programa, enfim. É um programa extremamente democrático, de investimento, de localidade. E então eu acho que valeu muito a pena para mim e provavelmente para você também, né, Vitor? Valeu muito a pena. Com certeza. E eu quero já te agradecer de antemão a sua presença aqui. Dizer que foi muito bom aí ouvir a sua história. E não só a sua história, né? Sim. Ouvir toda a sua né? experiência e todas as suas dicas profissionais aqui para quem quer fazer esse programa. Eu fico muito feliz e grato, né, de poder compartilhar isso com vocês aqui, vocês que estão nos assistindo. E para você, principalmente que está assistindo, se ficou com aquela vontade, quer conhecer um pouco mais de como funciona cada caso, eu convido para conhecer a loja Experimento mais perto de você.
todos os nossos experts, a equipe toda Experimenta é muito bem capacitada para te acolher e fazer seu sonho acontecer. Então, assim, não fica só na vontade. Vai e faz acontecer, busca aquilo que você tanto almeja. Acho que vai ser uma experiência incrível na vida de vocês. Ai, que ótimo. Muito bom estar com vocês aqui. Fi, sempre bom ter você aqui dividindo a bancada. Foi um prazer, foi um prazer. Vitor, muito obrigada. Muito obrigado. E agradecer você que ficou assistindo a gente até o final. Mais uma vez, relembrar, se inscreva aqui no nosso canal, continue acompanhando essa segunda temporada que tá incrível. Até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Expert Talks. Expert Talks.